Oi, eu sou Jefferson Sarmento e agora sim a gente vai mergulhar na parte mais divertida da história, a parte mais divertida da jornada do herói, que é quando a correria começa, os problemas, os desafios vão aumentando, vão acontecendo, os perigos vão tirando o nosso fôlego até a gente chegar ao clímax. Lá no vídeo passado, a gente conversou sobre o primeiro ato da jornada do herói com seus 4 primeiros passos. O mundo comum, que é quando o herói da história, o protagonista, ainda tem uma consciência muito limitada do que é o problema, dos desafios que ele vai enfrentar, da jornada que vai percorrer. É quando, por exemplo, a vida rotineira bastante pacata, bastante tranquila de uma cidadezinha do interior apresenta 4 garotos andando de bicicleta no entardecer, no anoitecer, pouco antes de um deles desaparecer em um mundo tenebroso, um mundo sobrenatural, invertido, aparecer na cidade de Montauk, Long Island, em Stranger Things. Também pode ser um cotidiano muito mais duro, um cotidiano mais cruel de um garotinho órfão que mora com os tios, que dorme embaixo da escada numa vida de humilhação e descaso pouco antes do Harry receber a sua carta convite para Hogwarts. O segundo passo é o chamado à aventura, que é quando o protagonista tem a sua consciência aumentada de que alguma coisa diferente está acontecendo com o seu cotidiano, por dentro dele, coisas estranhas começam a acontecer. Ele começa a ter o seu primeiro contato com o mundo mágico. E mágico aqui, de novo, não no sentido literal da palavra, no sentido sobrenatural, não necessariamente no sentido fantasioso. Pode ser um garoto pobre que recebe o convite de um amigo para dar aulas de inglês para uma filha de família rica. E o primeiro contato com essa família, com esse mundo diferente do seu, é de deslumbramento, de maravilhamento. E ele está só começando a sua jornada junto com a família de picaretas no filme Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme no começo de 2020. Mas quando é um mundo mágico de verdade, sobrenatural de verdade, talvez a gente tenha até um pouco mais de assombramento. E esse chamado à aventura, chamado ao mundo mágico, acabe ficando muito mais evidente. Como, por exemplo, quando um garotinho super fofo recebe o convite de um palhaço que está dentro de um bueiro para poder dar um pulinho aqui embaixo e descobrir como as coisas flutuam. Georgie! O terceiro passo é a recusa ao chamado, que é quando nós relutamos à mudança, a possibilidade de sairmos da nossa rotina, de entrarmos no mundo mágico, a possibilidade do herói de ter que encarar desafios e a própria jornada. Essa recusa pode ser um gesto sutil, uma palavra curta, um simples não, pode ser um meneio de cabeça, pode ser uma expressão de medo, pode ser um rotundo não, eu não quero, mas pode ser também uma atitude que leva cenas seguidas, trechos inteiros de uma história. É o Peter Parker dizendo não, eu não vou impedir o ladrão de fugir com o dinheiro da bilheteria porque isso não é o meu trabalho. E essa recusa tem consequências seríssimas para a própria história do herói, para a própria jornada do Homem-Aranha. Essa é uma das recusas mais emblemáticas da cultura pop, das histórias em quadrinhos e eventualmente do cinema. Pode ser um não direto, rápido e definitivo, ou pelo menos inicialmente definitivo, como o do Tony Stark dizendo para o Steve Rogers, para a Natasha e para o Scott Lang que não, ele não vai ajudar os Vingadores a voltar ao passado e tentar recuperar as joias do infinito antes do Thanos reunir todas elas na manopla do infinito e estalar os seus dedos, porque ele tem medo do que possa acontecer com a sua filha, com a sua família, com o que restou daquilo que ele conseguiu juntar no final da história. E 4, o encontro com o mentor, que é a superação da relutância. É o último passo do primeiro ato da jornada do herói, que pode ser mesmo um super-herói de história em quadrinhos, pode ser um garoto mago dormindo embaixo da escada na casa dos tios, mas também pode ser uma garota inocente que precisa entrevistar um milionário super sedutor, metido, enfiado, mergulhado no mundo de sadomasoquismo. A recusa da Anastasia Steele está naquela frase em que ela diz lá pela página 50 dos 50 tons que ele é muita areia pro meu caminhãozinho. E a personagem, a amiga dela, a Kate, funciona como uma alavanca, uma mentora para fazer com que a Anastácia tome as suas decisões futuras, tome a decisão de assinar o contrato com Christian Grey. Em O Iluminado, o mentor do garotinho Danny Torrance é o Dick Halloran, o cozinheiro do Hotel Overlook, que avisa ao garoto que, olha, tem lugares nesse hotel que coisas estranhas vão acontecer, o hotel vai tentar chegar até você e jamais, jamais entre no quarto 217. E aqui termina o primeiro ato da jornada do herói e nós finalmente atravessamos o limiar para o segundo ato, a parte mais divertida
da jornada do herói. O cruzamento do limiar, que é quando o herói finalmente decide atravessar para o mundo mágico, o mundo incomum, ou é impelido a atravessar para esse mundo. É o momento em que ele precisa entrar no Hotel Assombrado. É o momento em que a Anastácia finalmente decide assinar o contrato com o milionário perturbado. Quando o Harry segue para Hogwarts. Quando o Homem de Ferro volta atrás e decide ajudar os Vingadores a voltar ao passado. Quando o Bentinho finalmente aceita que está apaixonado pela Capitu. O quinto passo da jornada do herói é esse momento da aceitação do desafio, da aceitação do próprio destino, da jornada que precisa ser percorrida. Em Matrix, o Neo decide tomar a pílula vermelha, mesmo sabendo que a azul vai fazer com que ele volte ao seu mundo normal, ao mundo normal que ele conhece, mas não, ele quer saber a verdade, ele quer iniciar a sua jornada. Em A Identidade Bourne, o desmemoriado náufrago que levou vários tiros e depois de ser cuidado por um médico no litoral da Itália, ele finalmente decide seguir o seu próprio destino, tentar descobrir quem ele é, indo atrás de uma cápsula, indo atrás das informações que tem numa cápsula que o médico descobriu debaixo da pele dele. Um médico que funciona na história da Identidade Bourne como um mentor para o protagonista. Em 20 Mil Léguas Submarinas, o professor Aronnax e o seu fiel escudeiro, o Conselho, junto com o Ned Land, eles buscam salvação em cima daquele estranho monstro encoraçado que acabou de abalroar o Abraham Lincoln, o navio Abraham Lincoln onde eles estavam, e quando a escotilha se abre, os três mergulham no Nautilus e mergulham na sua aventura, porque é o único destino que eles têm, mas também porque é uma decisão de não apenas se salvar, mas de descobrir que estranho monstro é aquele que está aterrorizando, que estava e continua aterrorizando os sete mares. O sexto passo da jornada é a aceitação da mudança. É o momento em que o mundo mágico é tocado de verdade, em que existe esse contato verdadeiro com o que é diferente, com a jornada que se decidiu percorrer. Nesse momento eu quero que você pense na sua própria vida, nos seus próprios desafios. O fato de você decidir mudar de emprego, ou começar uma faculdade nova, decidir se casar, decidir ter filhos, decidir fazer uma dieta para emagrecer e ter mais saúde. A decisão em si, ela não significa, por mais abnegada, por mais resoluta que ela seja, que tudo vai ser às mil maravilhas, que o mundo vai contribuir sempre com a sua decisão, com os passos que você tem que dar dali em diante. Dificuldades vão acontecer. Você decide fazer a dieta e acorda numa manhã de inverno e correr lá fora numa manhã fria dessa, cheia de cerração, é super difícil. Você vai chegar à noite e vai encontrar em cima da mesa uma pizza super recheada de gordices e como é que você fala não? Então, quando Harry chega em Hogwarts, ele encontra um mundo de maravilhas, um mundo mágico, mas ele também encontra medo e perigo permeando a realidade nova que ele acaba de conhecer. Mas também vai acontecer dele conhecer amigos e pessoas que vão ser aliadas dele para ele atingir os objetivos e passar pelos testes e chegar ao grande final. O Clube dos Perdedores, eles decidem pela primeira vez no filme It a Coisa, entrar na casa assombrada da rua Nibelung. E eles só contam com eles mesmos para poder sair vivos, pelo menos vivos de lá dessa primeira vez, porque a coisa é muito mais perigosa, ela é muito mais cruel do que eles puderam imaginar. O casal decide ter um filho e ele é super fofo, ele todo mundo adora a criancinha, quer pegar no colo, mas também vão existir momentos de dificuldade. Quando o bebê vai ficar doente, quando ele começa a querer andar e ele cai, e ele se machuca, mas também vão existir pessoas que já passaram por isso e que têm experiências que vão te ajudar, vão ajudar o casal a criar um garotinho ou uma menininha de trancinha super fofa, ou criar aquela criança que o casal decidiu. Vão haver dificuldades, mas vão haver aliados e vai haver problemas. Mas essa é só mais uma fase dentro da jornada. O sétimo passo da jornada do herói é a aproximação da caverna profunda. Nome estranho, né? Mas é aqui que o herói se aproxima de verdade da sua grande mudança interior, para ele encontrar os seus verdadeiros motivos, os seus verdadeiros valores. Ali atrás, ele tomou a decisão racional, ou talvez foi impelido a atravessar o limiar para o mundo mágico. Agora,
É diferente. Ali atrás ele não tinha muita noção das consequências que a sua decisão ou que a travessia poderiam trazer para ele, para sua jornada, para o mundo. Agora é diferente. Agora ele tem um conhecimento muito maior. Ele precisa realmente se conhecer para poder vencer os seus desafios e terminar a jornada. A caverna profunda ela funciona como uma alegoria de uma viagem interior, de o personagem, do herói, do protagonista se encontrar internamente, encontrar os seus valores, encontrar os seus motivos verdadeiros para poder ter a força o merecimento de vencer a grande jornada, de vencer o último desafio. Muitas vezes a caverna profunda é uma alegoria visual realmente. Muitas vezes o personagem ele entra numa caverna, ele mergulha em um buraco de verdade, ele vai num local profundo para poder encontrar esses valores. No filme Aquaman, o Jason Momoa ele vai até a caverna do Kraken no fundo do fundo de todos os mares para poder buscar o tridente, mas antes ele precisa provar o seu valor, ele precisa que o Kraken reconheça nele o herói que ele realmente é, que ele tenha merecimento para isso, para então ele sair dali para sua batalha final. Voltando aos mitos ou histórias, verdadeiras ou não, das quais o Joseph Campbell, nas quais o Joseph Campbell se baseou para poder escrever o seu herói de mil faces, eu escolhi uma bastante emblemática, que é quando Jesus Cristo se aproxima do jardim de Getsemane. Ele está próximo do seu momento final, ele está próximo do momento da verdade, ele está próximo de ser crucificado. Uma noite antes, ele vai orar e pedir ao Pai que afaste o cálice dele, se essa for a vontade de Deus. Nesse momento, ele é homem, ele é carne, e a carne é fraca, a carne tem os seus defeitos, as suas limitações, e ele enxerga o sofrimento do povo judeu nas mãos dos romanos, ele enxerga as suas próprias limitações como carne, como ser humano. E ele tem medo não da morte em si, mas ele tem medo de não conseguir completar a sua tarefa, completar a sua jornada, completar o seu destino, que é transformar o mundo, transformar as religiões, transformar os homens. Talvez ele seja, depois da morte, visto como não como um mensageiro de Deus, não como filho de Deus, mas como um blasfemo, como uma pessoa que estava ali para lutar contra a religião estabelecida e ser visto no futuro não como um salvador, mas como a antítese disso. E é nesse momento que ele encontra a sua força, a sua verdade, junto com Deus, junto com as suas crenças, com o seu destino, para poder enfrentar esse momento final que vem no dia seguinte. O oitavo passo é a aprovação. É a nossa batalha final, é o nosso clímax, é onde a gente queria chegar desde o início e ainda é o oitavo passo. É o momento que a gente estava esperando desde o início. É aqui que talvez o herói tenha inclusive que morrer para salvar a todos, para poder salvar a sua jornada e realmente concretizar o seu destino. Em Matrix, o Neo ele já tinha conhecimento do que ele podia fazer dentro da matriz, de que aquela realidade ela podia ser moldada dentro da sua vontade, mas ele ainda era limitado, ele não tinha o conhecimento total que ele precisava ter. Então, ele morre no seu embate final. Ele morre naquele corredor sujo e morre também nos braços da Trinity, lá na realidade, dentro da nave. É o seu enfrentamento com o seu inimigo mais poderoso. O Harry desce com a Hermione e o Rony pelo buraco da caverna, o buraco onde eles chegam até o tabuleiro, onde os dois amigos vão se sacrificar para que o bruxo continue a sua jornada e se encontre com o seu verdadeiro inimigo, com o seu nêmesis lá embaixo, mais profundo, lá no final. Em It, a Coisa, o Clube dos Perdedores decide chegar mais uma vez e entrar mais uma vez na rua Newbold e mais ainda. Descer pelo poço e ir até o covil da coisa. Descer até a sua toca e enfrentar a maldade lá embaixo. No futuro, inclusive um deles vai morrer. O Ed tem o braço arrancado e, deitado no colo da Beverly, ela diz para os amigos, depois que o Rich se recusa a seguir atrás da coisa, se recusa a seguir o Bill para eles enfrentarem a coisa, e a Beverly diz:
Não, vocês precisam ir. A gente tem que vencer esse monstro, a gente tem que vencer a coisa definitivamente. Porque senão a morte do Ed vai ter sido em vão. E o Hit aceita seguir o Bill Denbrough e o Ben Hanscom atrás da coisa, porque dessa vez eles vão caçá-la de verdade. Em Vingadores Ultimato, o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele tem consciência de que se ele colocar a manopla do infinito e se ele estalar os dedos, ele vai vencer o Thanos. Mas isso também significa a sua morte. Mas em momento nenhum, ele titubeia. Ele sabe o que ele precisa fazer. E você sabe o que vai acontecer. Você sabe que ele vai estalar o dedo. E você sabe exatamente a frase que ele vai dizer. Mesmo assim, no momento do embate final, você é surpreendido pelos seus próprios sentimentos com a maneira como a história foi contada e você foi levado até aquele momento. O nono passo da nossa jornada é a recompensa. Ele é o último passo do segundo ato da jornada do herói e é consequência direta da última grande tentativa, da grande batalha, da batalha mais sangrenta. É o momento logo após o Tony Stark estalar os dedos. É o momento em que logo após o maior sacrifício de todos, mas a morte ela não pode ser em vão. Os heróis precisam levantar a espada da vitória. O herói precisa receber o seu prêmio, ele precisa receber o seu elixir, a sua recompensa, aquilo que ele buscava no final da grande jornada. Até ali ele foi um herói incompleto, ele foi fraco, ele errou muitas vezes, ele teve que aprender, ele foi um aprendiz, mas agora ele chegou na sua plenitude. Ele é o herói completo e precisa receber aquilo que ele merece, o seu prêmio final, a sua recompensa de verdade. Mas veja bem, ele precisa receber aquilo que ele merece. No final de Dom Casmurro, o Bentinho merece toda a sua solidão, a sua casmurrice, por tudo que ele viveu, por toda a sua jornada. Mas também no final de Eu Sou a Lenda, do Richard Madison, o personagem Dr. Neville, que no cinema foi vivido pelo Will Smith, aquela cena no final em que ele está atrás do vidro e toda a horda de vampiros, de mortos-vivos está tentando entrar ali dentro e ele sabe que ele está encarando a morte, mas ele está encarando a morte tendo certeza de que alcançou o que ele precisava, o seu elixir, a sua recompensa. E a sua recompensa é saber que a Ana Montes está escondida ali atrás, dentro do cofre, dentro daquele lugar inexpugnável que os vampiros não vão conseguir chegar e que ela está carregando a cura para a humanidade. Essa é a grande recompensa para o personagem do Will Smith no final de Eu Sou a Lenda. Anne Frank morreu nas mãos dos nazistas num campo de concentração depois do seu longo diário de dor e de medo atrás das paredes com a sua família. Mas a heroína Anne Frank, ainda que um personagem verdadeiro, mostrou ao mundo o horror do Holocausto, o que de pior a humanidade conseguiu produzir ao longo de toda a sua história. O elixir da vitória de Anne Frank é conseguir mostrar para o mundo e fazer com que o mundo tome cuidado e conhecimento com todo o horror da tirania, com toda a amargura do ódio, da intolerância. O elixir da heroína Anne Frank é conseguir levar ao mundo o conhecimento da maldade que o próprio homem é capaz de fazer, numa tentativa e às vezes falha de mostrar para a humanidade que existem certos caminhos e certas jornadas que a gente não pode percorrer, que a gente não pode aceitar. Bom, esse vídeo está chegando ao fim, mas a nossa jornada ainda não acabou. Embora a maioria das histórias, dos filmes, acabem exatamente no ponto em que o herói recebe a sua recompensa, existem ainda 3 outros passos, o terceiro ato. Não existiriam continuações, seriados, séries, trilogias, quadrilogias, se não existisse esse terceiro ato. Só que a gente vai deixar ele para domingo que vem, quando a gente vai conversar sobre o que acontece depois e sobre como a jornada do herói não é uma linha reta com princípio, meio e fim. Ela, na verdade, é um círculo, uma elipse que se retroalimenta e continua e continua e continua voltando ao ponto de origem e reiniciando todas as vezes que ela chega no 12º passo. Só que a gente vai conversar disso só na semana que vem.
O que eu quero agora é que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, não ativou o sininho ainda, ativa o sininho aí para toda semana você receber as mensagens de que tem vídeo novo no ar. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas conhecidas, nas suas redes sociais. Vamos levar um bocado de história, de como se contar história, de como as histórias funcionam para todo mundo. Eu te vejo no próximo vídeo.